Atenção, porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar de usinas de geração de energia elétrica, só que a parte de impactos econômicos e socioambientais que o uso delas pode causar. A gente já falou de usinas anteriormente, usina nuclear, usinas hidrelétricas, entre outras, só que agora a gente vai focar, como eu falei, nos impactos econômicos e socioambientais que elas podem causar, tá certo? Bem, a gente sabe que as hidrelétricas, são consideradas fontes energéticas limpas, tá certo? Porém, mesmo elas sendo consideradas fontes energéticas limpas, elas causam impactos socioambientais. Por isso, suas construções geram protestos contrários, tá certo? Então, pessoal, normalmente esses protestos não impedem a construção delas, tá certo? Não só porque vai ter um protesto que vão deixar de fazer essa usina, não. Elas mesmo assim vão ser construídas porque o quê? São fundamentais para a energia elétrica ter na sociedade. Então, por conta dos protestos, o que acontece? Elas podem levar a uma revisão do projeto, de modo a reduzir os impactos, tá certo? Ela vai ser construída, porém, quando tem protestos, vão ter que o quê? Analisar direitinho, fazer uma revisão do projeto para poder reduzir todos os danos possíveis, tá certo? Não sei se você ficou sabendo ou se já viu alguma manifestação contrária à construção de uma usina hidrelétrica. A gente conhece a do Belo Monte, da usina de Belo Monte, que eu vou explicar a vocês a seguir. Então, um dos casos mais recentes no Brasil foi o da construção da usina de Belo Monte, lá no Pará. Ela sofreu várias manifestações contrárias. De quem? De ativistas, de povos indígenas, de artistas e cidadãos comuns. Então, por quê? Por conta que eles acreditavam que ia causar impactos na região deles lá. Então, começaram a fazer protestos para poder ter essa revisão, no projeto dessa construção para não causar impactos, tá certo? Tá aí a imagem aí ao lado dela, dessa usina de Belo Monte, tá certo? Que é localizada lá no Pará, tá certo? Então, ó, nas usinas hidrelétricas, a força da queda de um grande volume de água é utilizado para movimentar turbinas que acionam um gerador elétrico. Então, pessoal, muito parecido com a roda d'água que você está vendo aí abaixo. Como é que funciona essa roda d'água? Tá lá, ó, a água vai descendo como se fosse um escorregozinho ali, e ao cair nessas rodas, elas vão girar, movendo-se e levando água para a parte de baixo. Ou seja, essa movimentação circular é como acontece nas turbinas de uma usina hidrelétrica. A água vai descendo e vai rodando as turbinas. E essa rotação vai dar a força necessária para transformar em energia elétrica, tá certo? Então, é muito parecido com a roda d'água, essa função que faz a queda de um grande volume de água dentro das usinas hidrelétricas, tá certo? Então, ó, essa água pode vir de grandes represas, como é a da imagem abaixo, formadas pela construção de barragens, mas também pode vir diretamente do rio, nas hidrelétricas de fio d'água, que são consideradas de fio d'água. A usina de Belo Monte, que eu falei, localizada no Pará, ela é uma hidrelétrica de fio d'água. Eu já vou explicar nos slides a seguir como é que funcionam essas hidrelétricas de fio d'água, tá certo? Elas não requerem grandes reservatórios de água para poder funcionar. Isso é a grande característica de uma hidrelétrica de fio d'água. Então, ó, uma das diferenças entre as hidrelétricas de barragem com as de fio d'água é a autonomia, ou seja, a dependência dos ciclos de chuva e seca da região. As hidrelétricas de fio d'água que ficam à mercê de variação do volume de água do rio para essa geração de energia elétrica, o que não acontece nas hidrelétricas de barragem. Então, ó, elas ficam à mercê, elas precisam dessa água do rio para poder ter a geração da energia elétrica, tá certo? Já no caso das hidrelétricas de barragem, isso não acontece, elas não ficam dependentes dessa variação. Então, ó, o alagamento de uma vasta área provoca profundas alterações no ecossistema, e isso é um dos impactos ambientais causados por uma usina hidrelétrica. Como, por exemplo, a destruição da vegetação natural, o assoreamento do leito dos rios, o desmoronamento de barreiras e também a extinção de certas espécies de peixes. Isso sem falar nos impactos sociais relacionados ao deslocamento das populações ribeirinhas,
requer investimento, requer perca de recursos, tá certo? Então é um impacto social. Até bem pouco tempo, acreditava-se que as hidrelétricas eram uma fonte de energia limpa, ou seja, não poluente. Hoje, sabe-se que elas sim causam grandes impactos ambientais, como por exemplo, aí a imagem ao lado, a decomposição da vegetação que é submersa, que dá origem a gases como metano, gás carbônico, óxido nitroso, que todos esses gases aí causam mudanças climáticas. Então, vai danificar o meio ambiente, vai prejudicar as plantas, tá certo? Mesmo assim, as usinas hidrelétricas são menos prejudiciais do que, como por exemplo, as termoelétricas, que emitem outros tipos de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, de nitrogênio, além de materiais que são prejudiciais à saúde, em forma de partículas, tá certo? Então vamos ver a seguir algumas vantagens e também desvantagens das hidrelétricas. Primeiro vamos falar das vantagens, tá certo? A principal vantagem é, sem dúvida, por ela ser uma fonte de energia renovável. O que é uma fonte de energia renovável? Que se renova facilmente, ou seja, não precisa de uma longa duração para poder se reverter. Não, ela é um ciclo, tá? A todo momento, como a gente está falando de água de rio, a todo momento tem água de rio. Então, a todo momento, essa fonte vai se renovando, tá certo? Também é mais barata do que as demais e também é considerada, mesmo tendo seus impactos ambientais, elas são consideradas energias limpas, como é o caso da solar, eólica e as energias que é a maré motriz proveniente das marés, tá certo? Além disso, ela pode proporcionar o desenvolvimento da região do entorno dessa área alagada pelo estabelecimento de vias fluviais para o transporte e o estímulo às atividades de lazer e turismo, como por exemplo. Então, ó, a água represada pode ser usada na irrigação de plantas próximas à usina e também na regulagem da vazão do rio. Então, tem seus benefícios, tem suas vantagens, o caso das usinas hidrelétricas. Porém, como todas elas, possui também desvantagens, como falei também, os impactos ambientais que acarretam na construção dessas usinas. Então, ó, as principais desvantagens ou impactos negativos sociais e ambientais das hidrelétricas estão relacionadas com o alagamento de grandes áreas, como você vê aí na imagem do lado. Ó, um alagamento de quase a região inteira ali foi toda alagada. Então, isso é um impacto negativo. Esses impactos sociais envolvem tanto as populações ribeirinhas, que elas vão precisar de fato ser deslocadas. Olha aqui a situação, você vê num ambiente aqui totalmente alagado. Essas pessoas aí vão ter que se deslocar, vão ter que ir para uma região que não foi afetada pelo alagamento. Então, esse deslocamento gasta dinheiro, gasta muito recurso. Então, quanto às que ficam em regiões próximas, não vão ser inundadas, e por isso tem que ter esse deslocamento, e essas populações ribeirinhas vão para essas regiões próximas que não foram inundadas. Também tem as alterações no microclima do entorno das barragens. São relevantes, porque ocorre alteração na umidade relativa do ar, nos ciclos e também na quantidade de chuva, e também afeta o sistema de ventos, tá certo? Tudo isso é afetado por conta dessas inundações, desses impactos ambientais que acontecem nas usinas hidrelétricas, tá certo? Durante tempestades, a quantidade também de matéria inorgânica que vai ser suspensa na água aumenta. Então, isso vai diminuir, conforme isso aumenta, vai diminuir a entrada de luz na água. Então, vai alterar a produção de fitoplâncton, como está vendo aí na imagem abaixo, ó, as águas escuras, e também a sobrevivência das macrófitas, que são plantas importantíssimas lá dentro da água, tá certo? Dentro dos rios e dentro dos mares. Então, como consequência, a quantidade de oxigênio dissolvido na água, isso vai diminuir muito, comprometendo toda a vida aquática. Estou falando de plantas aquáticas, de animais aquáticos, tudo isso vão ser prejudicados por conta dessa escuridão, dessa falta de luz dentro do oceano ou do rio, seja onde for, que está tendo essa produção de água nas energias hidrelétricas, tá certo? Então, ó, aí abaixo listamos os principais problemas que são gerados para a flora e a fauna em relação a usinas hidrelétricas. Então, ó, a primeira delas é a destruição da vegetação natural, o assoreamento do leito dos rios, os desmoronamentos das barreiras, extinções de espécies de peixes por conta da interferência nos processos migratórios e reprodutivos,
É a acidificação da água, por isso que tem até a extinção das espécies, por conta que a água fica mais ácida e os peixes não conseguem sobreviver diante desse ácido. E também perdas de flora e fauna aquática e também terrestres, as que ficaram perto ali desses rios que estão contaminados pela acidificação da água. Já os principais problemas sociais gerados pela construção das hidrelétricas são o deslocamento da população, que é o que eu falei aí anteriormente, a inundação de áreas agricultáveis ou utilizáveis para pecuária ou reflorestamento, ou seja, vai danificar a agricultura, dinheiro vai ser gastado, então mexe na economia. Também sempre são registrados casos de aumento de distribuição geográfica, por conta disso, também de doenças de veiculação hídrica, como por exemplo a malária e a esquistossomose. São doenças que é proveniente dessa veiculação hídrica, tá certo? Então isso também é um fato que vai ser considerado um problema social. E também danos em patrimônio histórico e cultural. Então, como fazer para diminuir esses impactos? Bem, uma das possibilidades é a construção, do que eu falei já anteriormente, e disse que explicaria depois, e agora é o momento, é a construção de usinas hidrelétricas a fio d'água, que são aquelas que não precisam de reservatório de água, ou o têm em dimensões menores do que poderiam ter. Então, assim vai diminuir os impactos. Essa foi uma opção adotada para a construção que eu falei anteriormente, a da usina de Belo Monte. Você viu lá que eu falei que teve protestos quando disseram que ia ter essa construção dessa usina. E daí, por conta desses protestos, o que é que eles fizeram? Fizeram a revisão, mudaram os planos, melhoraram os planos, para que essa usina não danificasse, não trouxesse impactos para aquela região. Então daí, tiveram a ideia de fazer dela uma usina a fio d'água. Então, parece ser uma tendência a ser adotada em projetos futuros também. Por quê? Porque a redução da área alagada tem como consequência a maior preservação das áreas ali, de entorno. Então, a proteção da fauna e da flora e também o deslocamento, se necessário, de uma quantidade menor de pessoas e não como é visto anteriormente quando é uma usina normal, que é uma inundação grande que vai ter que ter um deslocamento maior. Então, a desvantagem desse tipo de usina, todas têm sua desvantagem, né? É que ela usa o fluxo de água do próprio rio para movimentar suas turbinas. Então, elas ficam a mercê, ou seja, a depender do volume de chuvas para poder ter essa geração de energia. Então, em época de cheia, a geração de energia aumenta, mas em época de seca, vai diminuir. Então, essa é a grande desvantagem dessas usinas a fio d'água. Porém, em relação a impactos ambientais, elas vão ajudar bastante a evitá-los, tá certo? Apesar de ser um modelo sustentável, com vantagens ambientais e sociais, como eu falei, a usina a fio d'água diminui também a segurança energética do país. Mas por quê? Por conta exatamente da sua dependência dos ciclos pluviais, ou seja, a dependência da chuva, do clima ser sempre chuvoso. Então, no entanto, implantar sistemas de pequenas e médias barragens é uma das atitudes cada vez mais necessárias para poder equilibrar a necessidade de geração de energia com a sustentabilidade ambiental e social do país. Então, pessoal, mesmo tendo essa desvantagem de diminuir, tipo, numa época de seca, a produção dessa energia, ela vai ajudar muito na não prejudicação do nosso ecossistema. Então, isso é mais importante. O mais importante que a gente tem que colocar na nossa mente é a sustentabilidade, é o equilíbrio ambiental, para não ser prejudicado o nosso meio ambiente. Então, depois disso, aí vem sim a qualidade de energia que vai ser distribuída nessas usinas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.